Sempre soube que a vida podia ser imprevisível, mas nunca imaginei que seria traído pela única pessoa em quem mais confiava. Minha esposa, Catarina, perfeita por fora, mas podre por dentro, acabou sendo a maior mentirosa que já conheci. Tudo começou com pequenos sinais. Catarina começou a trabalhar até mais tarde com frequência, voltando para casa com cheiro de um perfume masculino que não era o meu. O celular virou parte do corpo dela, levava até para o banho, e mal conseguia largar por um minuto. Eu via o jeito que ela sorria para a tela, e como fechava as conversas rápido demais quando eu me aproximava. No começo, tentei-me convencer de que estava exagerando. Talvez fosse só stress. Talvez conversasse com amigas sobre trabalho. Talvez eu estivesse sendo paranoico. Mas, lá no fundo, eu sabia, algo estava errado. Numa noite, decidi testar uma teoria. Falei casualmente que teria que trabalhar até mais tarde no dia seguinte. Catarina mal reagiu, apenas assentiu enquanto rolava o feed no celular. Mas no dia seguinte, alguma coisa me disse para não ir trabalhar. Estacionei algumas ruas longe de casa e esperei. Menos de meia hora depois que saí, um carro preto elegante parou na garagem. Um homem desceu, alto, de ombros largos, usando um terno que gritava, dinheiro. Senti meu sangue gelar. Quem diabos era esse? Catarina abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Seu rosto se iluminou de um jeito que eu não via há anos. Ela pulou no pescoço dele, rindo como uma adolescente. E então, em plena luz do dia, eles se beijaram. Não foi só um selinho. Foi um beijo intenso, apaixonado. Daqueles que, um dia, foram só meus. Cerrei os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. O coração martelava no peito. Cada célula do meu corpo gritava para eu invadir a casa e acabar com aquilo. Mas algo me segurou. Eu precisava de provas. Peguei meu celular e comecei a gravar. Cada segundo daquela traição ficou gravado na memória. O jeito como ela o puxou para dentro. O som do riso dela. O jeito como os dois desapareceram no nosso quarto. Nosso quarto. Fiquei ali por horas, sentindo o estômago dar nós. Eu não precisava entrar para saber o que estava acontecendo. Minha esposa me traía, na casa que construímos juntos. Quando o carro saiu da garagem horas depois, eu estava entorpecido. Mas não quebrado. Catarina achava que sairia impune. Mas não fazia ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, forcei-me a agir normalmente. Acordei, segui minha rotina como se nada tivesse acontecido e até beijei Catarina na bochecha antes de ir ao trabalho. Ela mal reagiu, murmurando um "te amo" distraída enquanto continuava presa no celular. Foi ali que tive certeza, ela nem tentava mais esconder. Achava que eu era um idiota. Em vez de ir trabalhar, fui direto ao escritório do meu advogado. Se meu casamento ia acabar em chamas, eu garantiria que ela saísse só com as cinzas. Daniel, meu advogado, era um verdadeiro tubarão, do tipo que destruía oponentes no tribunal com um sorriso no rosto. Enquanto eu contava tudo, ele apenas assentia, calmo, como se já tivesse visto isso 1000 vezes. Você precisa de mais do que desconfiança, ele disse, recostando-se na cadeira. Precisa de provas incontestáveis. Algo que ela não possa justificar. Assenti com a cabeça. Eu vou conseguir. Passei o resto do dia me preparando. Instalei câmaras escondidas pela casa, sala, quarto, até na entrada. Se ela ousasse trazer aquele homem aqui novamente, ia se arrepender. 2 dias depois, coloquei o plano em prática. No jantar, mencionei que ficaria até mais tarde no escritório. Catarina mal levantou os olhos do prato. Tá bom, respondeu, sem emoção. Não houve tristeza, nem hesitação, nada que lembrasse uma esposa preocupada. Pelo contrário, parecia até que já esperava por isso. Provavelmente já estava mandando mensagem para o amante antes mesmo de eu sair da sala. Saí de casa, estacionei algumas ruas à frente e esperei. Menos de 20 minutos depois, o mesmo carro preto apareceu. Dessa vez, ele saiu do carro com confiança, como se soubesse que era esperado. Vi Catarina abrir a porta, empolgada como nunca, uma expressão que eu não via há muito tempo. Nem chegaram às escadas. As mãos deles já estavam por toda parte. Peguei o celular e comecei a acompanhar tudo pelas câmaras, vi os dois tropeçando no corredor até o quarto, tirando as roupas como se não estivessem destruindo o casamento no mesmo lugar que eu construí com tanto esforço. Já era o suficiente. 20 minutos depois, entrei na casa. Minhas passadas eram firmes, meu passo pesado. O som dos meus passos ecoava no corredor, impossível de ignorar. Ouvi o grito de Catarina vindo do quarto, em pânico. Meu Deus! Ele está em casa. Pode apostar que eu estava.
Cheguei ao quarto bem na hora em que ela puxava um robo às pressas. O rosto estava pálido, tomado pela culpa. O amante, ainda meio nu, me olhou como um cervo encarando os faróis de um carro. O ar estava impregnado de traição, mentiras e promessas quebradas. Catarina tentou falar, a voz tremendo. Eu posso explicar. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Explicar, repeti, sarcástico. Explicar o quê, Catarina? Como você transformou nossa casa em motel. Como andou dormindo com ele enquanto dizia-me amar. Ela balançou a cabeça, procurando por qualquer desculpa. Foi um erro. Peguei meu celular do bolso e apertei o play. O vídeo era claro, ela o recebendo com um sorriso, o beijando, levando-o para o quarto. Vi seu rosto perder toda a cor. Erro, repeti, dando um passo à frente. Quantas vezes você cometeu esse erro? Ela olhou para o amante, esperando apoio, mas ele apenas me encarava, apavorado. Virei o olhar para ele. Quem diabos é você? Levantou as mãos, trêmulo. Cara, eu não sabia. Cortei com um rosnado. Eu não quero saber o que você sabia. Cai fora. Ele hesitou. Eu disse para sair daqui agora. Ele fugiu tropeçando, quase derrubando uma cadeira. A porta bateu segundos depois. Fiquei sozinho com Catarina e o silêncio sufocante. Ela chorava. Eu não queria que isso acontecesse. Balancei a cabeça com desgosto. Não queria me trair. Não queria mentir. Jogar fora tudo que a gente construiu. Ela se aproximou, tocando meu braço. Eu te amo. Afastei-me. Não, você ama o que eu te dou. A casa. A estabilidade. A vida fácil. Ela parecia prestes a desmoronar, mas eu não me importava mais. Peguei um envelope grosso do bolso e joguei na cama. Papelada do divórcio. Catarina ficou sem ar. Você já tinha isso. Sorri friamente. Eu sabia o tempo todo. O lábio de Catarina tremia, mas, pela primeira vez, ela não tinha nenhuma desculpa ensaiada. Nenhuma manipulação pronta para virar o jogo. Virei as costas e saí do quarto, deixando-a ali, tremendo, sozinha. Seus soluços ecoavam pela casa, mas eu não me importava mais. Ela já me havia perdido. E ainda nem sabia o que esperava. A casa já não parecia mais um lar. Ao sair, o ar frio da noite cortava minha pele, mas eu mal sentia. A cabeça girava, o peito apertado, mas não havia espaço para dor. Só raiva. A necessidade ardente de derrubar tudo o que Catarina achava que ainda controlava. Fui direto para o escritório de Daniel. Sem hesitar, sentei diante dele e mostrei as gravações. Ele viu tudo com atenção, e ao final, fechou o laptop com um estalo seco. Ela não vai ganhar nada, disse com um sorriso frio. Vamos arrasar com ela. Era tudo o que eu queria. Sem pena. Sem segundas chances. Ela fez a escolha dela, agora teria que viver com as consequências. Saí do escritório e peguei o celular. Se Catarina pensava que ia sair por cima contando mentiras, estava redondamente enganada. Comecei pelos pais dela. Richard atendeu após alguns toques, a voz tranquila. Oi, filho. Tá tudo bem. Fui direto ao ponto. Peguei a Catarina me traindo. O silêncio durou tanto que pensei que ele tinha desligado. Finalmente, ouvi um suspiro lento. Você tem certeza? Soltei uma risada amarga. Tenho provas. Vi com meus próprios olhos. No nosso quarto. Ouvi um palavrão abafado, depois a voz trêmula da mãe dela. Querido, você está bem. Soltei o ar com força. Ainda não. Mas vou ficar. Eles não tentaram defendê-la. Talvez soubessem. Talvez estivessem envergonhados demais. De qualquer forma, deixei claro, não queria ouvir a versão da Catarina. Ela queimou essa ponte sozinha. Na manhã seguinte, meu celular explodiu com mensagens. Amigos indignados, conhecidos que desconfiavam há tempos, e... Catarina. No começo, eram mensagens desesperadas. Por favor, fala comigo. Não significou nada. Eu me senti sozinha, perdida. Eu te amo, Miguel. Não acaba com a gente assim. Quando não respondi, veio a fúria. Você vai jogar tudo fora por um erro. Tá sendo infantil. Quer guerra? Vai ter guerra. Essa última me chamou a atenção. Antes que eu pudesse entender o que ela queria dizer, Daniel me ligou.
Miguel, disse Daniel ao telefone, a voz firme, a Catarina contratou um advogado. E ela vai vir com tudo. Cerrei o maxilar. Ela acha que pode tirar alguma coisa de mim depois de tudo o que fez. Ela está tentando. Está alegando sofrimento emocional. Diz que você foi negligente, emocionalmente ausente. Soltei uma risada sem humor, então ela me trai, e a culpa é minha. É assim que essas coisas funcionam, respondeu Daniel. Mas relaxa. Temos provas suficientes para desmontar a narrativa dela. Só esteja preparado para brigar. Recostei-me no banco do carro, o celular quase esmagado na minha mão. Briga. Perfeito. Eu estava mais do que pronto. Catarina achava que podia sair dessa limpa, com pena dos outros e pose de vítima. Estava prestes a descobrir que cada ação tem consequência. E eu garantiria que ela sentisse cada uma delas. Os dias seguintes pareciam um campo de batalha. Não de balas, mas de mentiras, manipulações e as tentativas patéticas de Catarina de voltar para a minha vida. Eu mal dormia. O celular não parava, mensagens dela, de amigos em comum, de conhecidos antigos com opiniões sobre o divórcio. Alguns pediam reconciliação. Outros diziam que eu estava certo. Mas eu não ouvia ninguém. Minha decisão já estava tomada desde o momento em que a vi com outro homem na minha cama. Catarina, porém, se recusava a aceitar. Começou com o papel da esposa arrependida. Foi um momento de fraqueza. Nunca quis te machucar. Quando viu que isso não colava, veio o ataque. Você é patético. Está agindo como uma criança. E então, a manipulação final. Quer ver sua reputação afundar? Então espera para ver o que eu vou contar de você. Essa me fez rir. Alto. Catarina era iludida. Que tipo de marido eu fui? Eu trabalhei duro para dar uma vida confortável a ela. Fui fiel enquanto ela me traía. E ela acha que pode sujar meu nome. Se alguém tinha reputação a perder, era ela. Daniel, claro, já tinha previsto os movimentos dela. Ela queria metade de tudo, dinheiro, casa, bens. Ri no escritório dele, ela quer a casa, falei, incrédulo. Só por cima do meu cadáver. Daniel sorriu. É esse o espírito. Ela vai sair com arrependimentos, nada mais. O próximo passo era me antecipar. Comecei a entrar em contato com os nossos amigos em comum, os que realmente importavam. Aqueles que conheciam a verdade, que enxergariam além das mentiras da Catarina. Alguns ficaram chocados, outros apenas desapontados com ela. Mas ninguém tentou defendê-la. Ela sempre teve esse jeito, inquieta, disse um amigo num bar. Como se nunca estivesse satisfeita. Acho que agora temos certeza. Mas Catarina ainda tinha cartas na manga. 2 dias depois, recebi uma ligação do RH do meu trabalho. Recebemos uma denúncia anônima, disse a voz do outro lado, cautelosa. Acusações de má conduta. Levei 3 segundos para entender. Catarina. Aquela cobra rancorosa. Respirei fundo. Má conduta. Que tipo de acusação? Houve uma pausa, então, comportamento hostil. Assédio verbal, ambiente de trabalho tóxico. Quase ri. Quase. Ela queria destruir minha carreira. Sabia que não conseguiria tirar meu dinheiro, então tentava garantir que eu nem tivesse como lutar. Inteligente. Se eu não estivesse 3 passos à frente. Passei a próxima hora reunido com minha equipe jurídica. Expus tudo, meu histórico, meu comportamento exemplar, as provas. O RH não tinha nenhuma evidência real, só acusações vagas. Ao final do dia, o caso foi encerrado. Boa tentativa, Catarina. Mas eu ainda não tinha terminado. Era hora de contra-atacar. Daniel investigou e descobriu que Catarina não era apenas uma esposa infiel, era também uma funcionária desonesta. Irregularidades financeiras, movimentações suspeitas, e de repente, ela não estava só enfrentando um divórcio. Estava desempregada. Quando ela recebeu o e-mail da demissão, meu celular tocou na hora. Foi você, ela rosnou. Inclinei-me na cadeira, sorrindo. Não, querida. Foi você. Eu só fiz com que os outros enxergassem. Você está arruinando minha vida. Soltei um riso seco. Você arruinou a minha primeiro. Ela desligou. Pela primeira vez, ela percebia que tinha perdido o controle. Pela primeira vez, eu estava no comando. Mas isso ainda não era o fim. Ela achava que perder o emprego era o fundo do poço. Ela ainda não tinha visto nada. O mundo de Catarina estava desmoronando,
e era eu quem removia cada tijolo da base. Ela passou anos tecendo mentiras, brincando com os sentimentos dos outros, me tratando como idiota. Agora estava aprendendo, da pior forma, o que acontece quando se trai um homem que não tem mais nada a perder. Depois da demissão, as mensagens dela ficaram desesperadas. Miguel, por favor. Não é o que você pensa. A gente ainda pode consertar tudo. Eu juro. Só fala comigo. Você destruiu minha vida por um erro. Eu fui mesmo tão descartável para você. Descartável? Não. Mas substituível? Sem dúvida. Eu a ignorei. Deixei que gritasse no vazio. Que se afogasse no próprio veneno. Eu tinha outro foco agora, o divórcio. Se ela queria jogar sujo, então eu ia mostrar o verdadeiro significado disso. Daniel estava virando noites vasculhando tudo, extratos bancários, documentos, qualquer sujeira que Catarina tivesse escondido. E encontramos. Ela vinha desviando dinheiro da nossa conta conjunta fazia meses. Milhares de reais sumindo pouco a pouco. Não bastava me trair, ela também me roubava. Quando a confrontei, ela largou o papel de vítima de vez. E daí, disse, com os braços cruzados. Você nem notou. Sempre ocupado demais. Cerrei os punhos. Aquele dinheiro era nosso, Catarina. Ela deu um sorriso torto. Agora é meu. A raiva que senti foi indescritível. Mas eu não demonstrei. Apenas me aproximei e disse com frieza, não por muito tempo. Ela hesitou. Por um segundo. Mas suficiente. Catarina achava que era intocável. Que sempre cairia em pé, não importava o que fizesse. Estava prestes a descobrir o contrário. Naquela noite, fiz meu movimento final. Liguei para um velho amigo, alguém que, por acaso, trabalhava na mesma empresa do amante dela. Bastou um pouco de conversa, umas pistas discretas, e logo o tal Ricardo estava sendo investigado por conduta imprópria no trabalho. O detalhe. Ele também era casado. No fim daquela semana, a esposa dele entrou com pedido de divórcio. E ele foi demitido. 2 por 1. Catarina surtou. Você não pode continuar fazendo isso, ela gritou ao telefone. Tá destruindo tudo. Ri, seco. Isso é só o começo, querida. E eu falava sério. Quando entramos no tribunal, Catarina já não era nem sombra do que um dia foi. Aquela mulher confiante, manipuladora, virou uma figura desesperada, desgastada. Achava que ainda podia vencer. Que conseguiria me pintar como o ex-marido rancoroso que não superou o término. Mas as provas falavam por si. A traição. O roubo. As falsas acusações. Ela não tinha mais nada. O juiz viu através das mentiras dela em minutos. A sentença foi rápida e implacável. Catarina não ganhou nada. Sem pensão. Sem casa. Sem acesso aos meus bens. Saiu daquele tribunal com as mesmas mãos vazias com que entrou. E eu? Eu nunca me senti tão leve. Observei do outro lado da sala enquanto ela ficava parada, atonita, derrotada. Nossos olhos se cruzaram uma última vez. Vi algo próximo do medo em seu olhar. Talvez, naquele instante, ela finalmente tenha entendido. Ela perdeu. E eu nunca mais olharia para trás. Mas, no fundo, eu sabia, isso não era só vingança. Não se tratava apenas de fazê-la pagar. Era sobre recuperar minha vida. E, finalmente, eu consegui. Catarina havia afundado, e fui eu quem manteve a cabeça dela debaixo d'água. Mas o problema de pessoas como ela é que nunca afundam em silêncio. Elas arranham, mordem, se agarram ao que for para tentar levar alguém junto. E eu devia ter esperado por isso. 2 semanas depois do verdito, o silêncio foi quebrado. Primeiro com boatos, depois com olhares no trabalho, cochichos entre conhecidos. Até que um colega deslizou o celular sobre minha mesa. Era uma postagem, feita por uma amiga de Catarina, mas claramente escrita por ela. Um texto dramático, se dizendo vítima de abuso narcisista e marido controlador. Sem citar meu nome. Mas nem precisava. Nos comentários. Pessoas que eu conhecia. Me chamando de monstro. Apoiando a versão dela. Respirei fundo. Tudo bem. Ela queria guerra pública. Então era isso que teria. Reuni cada prova, prints, vídeos, extratos. E enviei tudo para um advogado especializado em difamação. Depois, escrevi uma carta direta, com os fatos. Nada emocional.
Só a verdade, enviada para nossos amigos, colegas, os que haviam sido envenenados pelas mentiras dela. E um a um, começaram a enxergar. Catarina tentou reverter. Mas era tarde demais. Naquela noite, ela me ligou. A voz fraca. Você venceu. Feliz agora. Houve silêncio. Depois, desligou. E foi assim que terminou.